Olá pessoal, sou Fenrir e aqui é a Igreja Inteligente Online. Hoje vou explicar tudo sobre o mal, sua existência, seu surgimento e seu fim. Para isso vou contar uma história antes, sobre sorte e azar. Era uma vez um garoto muito pobre, sempre sonhava em ter um cavalo. Certo dia passou uma cavalaria em frente à sua casa e junto ia um potrinho, que tinha dificuldades em acompanhar o ritmo dos outros cavalos. Então o cavaleiro, vendo a felicidade do guri em apenas ver os animais, ofereceu o potrinho. Livrar-se-ia assim do que segurava o grupo e faria a alegria da criança. O vizinho então comenta com o pai do garoto: Ora, mas que moleque de sorte, hein? Sempre quis um cavalo e agora ganhou assim, sem esforço. Ouvindo aquilo, o pai do menino apenas respondeu: Sorte ou azar, só o tempo dirá. Algum tempo depois, o cavalo já grande foge. Mas que azar, disse o vizinho, assim que soube da notícia. O pai simplesmente respondeu: Sorte ou azar, só o tempo dirá. Passado uns anos, eis que aparece o cavalo na casa do guri, agora já crescido, e como que não bastasse isso, ele traz consigo um bando de cavalos selvagens. Após todos aqueles capítulos, o vizinho não pensa duas vezes e logo diz: Ora, mas que rapaz de sorte! E o que o pai diz? Sorte ou azar, só o tempo dirá. Irmãos, o mal age de forma semelhante. Como pode você entender se algo é bom ou ruim sem medir as consequências? Mas quem pode medir todas as consequências do feito até a eternidade, senão o próprio Deus? Existe a nossa visão do mal, a qual nos dói e nos indigna, mas também existe um universo muito mais amplo, onde cada ação aqui nesse momento é apenas parte da obra perfeita de Deus, que vai se concretizar um dia. Caso você ainda não esteja entendendo, vou explicar melhor. Existem teoricamente dois tipos de mal, teoricamente. Um é o que a gente entende, morte de um ente querido, por exemplo. Esse mal é temporal, ou seja, ele está sujeito a um pequeno período do tempo do nosso entendimento humano. Mas a longo prazo ele age para um propósito maior no plano de Deus e se torna essencial para o andar da humanidade. Poderia existir outro mal, um atemporal. Esse deveria ter consequências negativas na eternidade. Mas na verdade esse mal não existe. Por que estou afirmando isso? Porque conhecemos o final da história. Na Nova Jerusalém, ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte. Nem haverá mais tristeza, nem choro, nem dor. No final da história, o mundo estará completo e todo mal temporal vai ser servido para seu devido fim, mostrando que no final tudo era para um bem maior. Vou colocar exemplos aqui para vocês entenderem. O dilúvio foi algo bom ou ruim? Foi algo ruim. Ele eliminou a vida na terra. Agora vou perguntar de novo. Dilúvio foi algo bom ou ruim? Foi algo bom. Permitiu que a vida ressurgisse melhor na terra, retornando a esperança e o caminho desejado por Deus. Um exemplo melhor. Cristo morto na cruz foi algo bom ou ruim? Algo ruim. Ele sofreu, foi humilhado, família em prantos. Mas vou perguntar de novo. Cristo na cruz foi algo bom ou ruim? Foi algo bom. Ele nos salvou através de seu sangue. Então entenda. Deus não criou o mal porque no fim o mal nem existe. Tudo tem seu motivo. Tudo tem seu tempo e Deus está no controle de tudo. Irmãos, não sei qual sofrimento que estás passando nesse momento, mas tenha fé, tudo está nos planos de Deus, e um dia, nem que seja na eternidade, tudo fará sentido. Mas Fenrir, você acha certo explicar o mal dizendo que ele não existe? E meu sofrimento? É o quê? Não poderia Deus criar o mundo sem o mal temporal? Vou ser bem direto aqui. Você precisa do mal. O que adianta ele construir um mundo sem sofrimento se você não sabe o que é sofrer? Nós somos a obra-prima de Deus, forjados no fogo e marreta. Ou seja, nós precisamos do mal para nos educar e nos preparar para um mundo melhor. Mas beleza, vamos ir um pouco além na conversa. Primeiro vamos entender sobre a criação. Ele deixou algumas pistas para a gente estudar e entender o mundo de maneira mais clara. Hoje o homem consegue, teoricamente, criar a matéria, sabia? Porém, junto vem algo chamado antimatéria. Essa é a essência da criação, matéria e antimatéria. O bem e o mal seguem a mesma lógica. Poderia o mal existir sem o bem, ou vice-versa? Poderia você entender a felicidade sem saber o que é tristeza?
poderia você achar alguma coisa boa sem nunca ter conhecido algo ruim? Quando você cria alguma coisa boa no mundo, indiretamente precisa nascer algo ruim. Fenrir, Deus criou o bem e com isso o mal veio junto? Sim, exato. Porém tem mais. Voltando para a criação da matéria, por algum motivo que ainda não entendemos direito, a soma da matéria superou da antimatéria. Já percebeu? Isso deu origem a tudo que conhecemos hoje. Chamamos isso de assimetria universal. Fenrir, estou viajando. Vamos lá. Imagina que exista uma planície em uma região e você quer criar um monte de areia. Você precisa cavar um buraco com a mesma quantidade de areia do que será colocado no monte, certo? Agora, por algum motivo, o monte de areia encontra o buraco que você cavou. Os dois iriam se anular, certo? Mas por algum motivo sobrou um punhado de areia. Foi isso que aconteceu na criação. Deus criou o bem e o mal, que são opostos, mas no final o bem se sobressai. Você não gosta do mal porque não consegue ver o universo como um todo. Apenas um fato isolado. Se você parar para pensar, vai perceber que no final só sobra o bem. Deus é tão perfeito em sua criação que existe uma assimetria universal. No fim dos tempos, só a bondade habitará. O mal não existe, porque tudo, em seu devido tempo, converge para um bem maior. Perante a eternidade, todo espaço de tempo é insignificante. Fenrir. Então Deus criou o mal temporal indiretamente. Essa foi a fórmula que ele escolheu. Mas por que não colocou a gente na Nova Jerusalém direto? O problema aqui é você ver o universo com seus olhos. Primeiro você precisa entender que Deus não habita apenas no nosso tempo. A Nova Jerusalém já está criada. Vou fazer uma pergunta e espero que você entenda. Você consegue avaliar uma obra de arte de maneira efetiva olhando um pedaço minúsculo dela? Porque é isso que você faz com a obra de Deus. Você precisa se desprender do tempo e entender que a obra de Deus não foi só nos primeiros 7 dias, com a entrega do Éden. Deus criou todo o universo em todo o seu tempo, do início ao fim. Isso já foi criado. O amanhã já existe para Deus. O mal só existe para quem está preso no tempo. Deus não pertence a isso. Para o pessoal da física isso é mais simples, o tempo é relativo. Então quando você se pergunta por que Deus não elimina o mal temporal, a resposta é: ele já eliminou, no seu devido tempo, lá na Nova Jerusalém, a qual já foi criada. A gente só vai entender a perfeição da criação no final dos tempos, depois de passar por todas as etapas. Em resumo, existe um pseudo-mal criado indiretamente por Deus, que é importante para nos preparar para a bondade que está por vir. O mal é o pincel sujo que Deus utilizou para pintar a obra perfeita. Ele é instrumento, mas não faz parte da obra.